Olá, bom dia, paz do Senhor, povo de Deus. Nesta manhã eu estava meditando e eu resolvi deixar para você uma palavra de incentivo, uma palavra de espera no Senhor. E o texto que tomei como base se encontra no livro de 1 Samuel, o capítulo 1, que nos conta a história de Ana e Elcana. Uma mulher que, segundo a palavra de Deus, não podia ter filhos. E nós sabemos que na história de Israel, as mulheres tinham que dar à luz para que a família tivesse continuidade. E esta mulher agora, ela não consegue engravidar. Elcana era da tribo de Efraim, ele era um levita. E houve ali naquele casal um momento difícil, um momento em que tinha que dar muitas explicações, não é? Porque muitas das vezes nós estamos muito preocupados com o que as pessoas vão achar, com o que vão dizer, com a bênção que a gente não recebeu. Porque naquela época eles criticavam muito quando a mulher ela não gerava filho, ela era chamada amaldiçoada, e eles falavam coisas. Então aquilo tudo trouxe para aquela mulher um momento assim desgastante, triste, um momento de tristeza profunda, de decepção por não gerar. E aí, de imediato, eles tentam buscar uma solução, trazendo uma mulher chamada Penina para dentro do seu lar, para poder gerar. Mas isso não traz a solução do problema, isso traz mais problema, porque esta mulher agora começa a pirraçar a Ana, mostrar que ela conseguia e que Ana não conseguia. E isso trouxe mais angústia ao coração daquela mulher. Só que o que nós vimos neste texto aqui de 1 Samuel, na história de Ana e de Elcana, é que Deus é que estava fechando a madre dela, ou seja, ela não era uma mulher estéril, ela era uma mulher que podia dar filhos, mas a Bíblia deixa claro que foi o Senhor que fechou a madre dela, porque Deus tinha um propósito naquela bênção que Ele iria entregar. Deus tinha um tempo certo daquela criança chegar naquele lar. E eles começaram a se desesperar e inserir essa outra pessoa dentro do lar e trouxe grande problema. E a Bíblia diz que todos os anos este levita subia para sacrificar ao Senhor e levava a sua esposa, e agora ela já sobe chorando, triste pelo caminho, amargurada. E a Bíblia diz que ela vai para o templo e ela começa a orar e a chorar, orar uma oração tão desesperada, tão de alma profunda, de profunda tristeza, a ponto de o profeta Eli, o profeta da época, olhar para a cara dela e pensar que todos os anos ela bebia e depois entrava no templo. E o profeta chama ela e diz para ela assim: até quando estarás embriagada? Então isso foi trazendo mais tristeza ainda para a vida dela, até que um dia que ela ouve esta palavra do profeta Eli, ela diz: não, Senhor, eu não estou embriagada, eu estou amargurada de espírito, eu estou triste. E aí o profeta olha para ela e diz assim: que te conceda então aquilo que você pediu ao Senhor. O que me chama a atenção nesse texto é que aqui ela está passando um processo, um período do trabalhar de Deus na vida dela, mas ela não havia entendido isto. E por isso que ela ficou assim tão preocupada. Muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Nós temos muitas explicações a dar, todo mundo quer saber da nossa vida. E naquela época era muito difícil para uma mulher. Tentando buscar uma solução, eles trazem aquela moça para o seu lar. Muitas das vezes nós fazemos isso também. Nós tentamos ajudar o Senhor. Às vezes nós estamos no processo da bênção. Nós estamos aqui numa caminhada em que Deus lá na frente vai nos abençoar, vai nos entregar aquela bênção em nossas mãos. Mas a gente faz de tudo para a gente galgar a bênção, a gente quer ajudar a Deus, a gente quer entrar na história, a gente quer ser apressado, não quer esperar, mas tem que esperar o tempo de Deus, porque a coisa só acontece no tempo certo de Deus. E Ana, ela estava passando por este processo de amadurecimento em que Deus queria entregar a ela uma bênção, mas essa criança tinha que parar no templo, essa criança tinha que
tinha que estar lá para ser usada por Deus. Foi quando ela pede aquela oração ao Senhor, ela faz uma oração íntima com Deus, ela diz: Senhor, se tu me der, eu te darei. Então ela entrou agora num momento espiritual em que ela entendeu o trabalhar de Deus na vida dela. E aquele momento em que ela entendeu que era Deus trabalhando na vida dela, ela recebeu a sua bênção. A Bíblia diz aqui que lembrou o Senhor de Ana e ela teve o seu filho. E Samuel se tornou o juiz de Israel, o último juiz de Israel, o profeta, um homem abençoado por Deus. A casa de Deus estava sendo governada por um homem chamado Eli, a sua casa toda em desordem. A partir de que o momento que o menino foi entregue no altar do Senhor, entregue na casa de Deus, Deus de imediato começa a falar com Samuel. Ele ouve a voz de Deus e a partir dali a Bíblia diz que toda a congregação via que o menino foi chamado, o menino tinha o chamado para estar ali na casa do Senhor. E Deus começa a usar este menino para mostrar ao profeta Eli que a família dele estava em desordem, que a família dele não estava fazendo conforme Deus manda, que as coisas de Deus estavam sendo levadas de qualquer maneira. Os filhos de Eli praticavam absurdos em que a congregação toda via que aquelas atitudes estavam erradas diante do altar do Senhor. E aí Deus usa Samuel e Samuel fala: olha ali, Deus falou assim, põe a tua casa em ordem. E uma resposta que Eli dá, que eu achei assim, muita desconsideração, que ele diz assim: então que o Senhor faça conforme ele querer. Um temor de dizer assim: meu Deus, eu vou consertar minha casa. Misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Mas ele deu uma resposta tão fria, né? E a gente sabe da história lá na frente o que aconteceu. A sua casa realmente ficou destruída, perdeu seus filhos, seus 2 filhos, Omri e Finéias, que praticavam absurdos, né? Dentro do templo, as pessoas deixavam de ofertar na casa de Deus por conta daquele mau comportamento dos filhos de Eli. Mas Deus tinha um propósito, que era usar o filho de Ana, e por isso ele fechou a madre. Muitas das vezes nós pensamos que aquela bênção que nós não estamos recebendo é porque foi o diabo, é porque foi a gente. Não, calma. Neste texto aqui, deixa bem claro para mim e para você que aquela situação não foi gerada pelo diabo, não foi ninguém que se intrometeu, não foi aquela moça que era estéril, mas a Bíblia diz aqui que Deus fechou a madre dela, ou seja, Deus criou aquela situação porque ela precisava passar um processo em que ela chegasse no ponto ideal que Deus queria para usar o filho dela. E a Penina teve vários filhos, mas o filho de Ana se tornou juiz. O filho de Ana governou Israel, entrou na história. Então a palavra que eu tenho para você nesta manhã é que espere em Deus. A sua bênção vai virar história. A tua bênção tem propósito de Deus. Então espere em Deus, confie nele, porque no tempo certo de Deus as coisas acontecerão. E você tem que colocar uma coisa no seu pensamento, que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. E tudo que ele faz bem feito, faz no tempo certo. Ele sabe a nossa estrutura, ele sabe o momento certo de agir. Então entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu espero que esse texto traga para você uma resposta. Quem sabe talvez você esteja aí orando, buscando uma bênção do céu e não vê essa bênção chegar. Eu quero te dizer que Deus está trabalhando. Deus tem um tempo certo para entregar a bênção na tua mão. Espera, confia. Não busca solução em outro lugar. Espera e aguarda que Deus tem resposta. Deus tem um momento certo para entregar a bênção na tua mão. E esta foi a mensagem que eu deixo para você. E eu quero agradecer a todos os seguidores do meu canal. Muito obrigada. E não deixe de curtir, deixa seu comentário aí embaixo. Deixa aí a sua experiência com Deus, o que Deus tem falado na sua vida.